Hoje acordamos um pouco mais cedo e pé na estrada. Estamos a caminho de Alexandria, no Mediterrâneo, uma cidade praiana. Do Cairo a Alexandria são praticamente aí 2h30 de carro, contando com uma parada. Mas eu acho que vale a pena, pois afinal ali é que estava a famosa biblioteca de Alexandria e o farol de Alexandria, né? Então vamos ver o que é que Alexandria tem para nós. Bora para lá. Em Alexandria nós encontramos alguns pontos turísticos, mas os dois principais são a biblioteca de Alexandria, a famosa biblioteca, e o lugar onde estava o famoso farol de Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O lugar é esse aqui, olha, chamado Ilha de Faros. Ele foi construído por volta do ano 332 a.C., na época dos Ptolomeus aqui, e foi destruído no ano 17 depois de Cristo por um terremoto. O interessante é que pelo farol estar construído numa ilha chamada Faros, daí vem o nome farol, hoje o mundo todo chama de farol essa construção à beira do mar com a luzinha à noite para guiar navios como farol. O nome vem da ilha de Faros, aqui em Alexandria. Não restou nada do farol. O que restou está debaixo do mar. E para visitar tem que botar um cilindro, máscara de mergulho, roupa especial e mergulhar, que não é a minha praia. Hoje é sexta-feira no Egito, é o dia de descanso dos muçulmanos, por isso que aqui está lotado hoje. Esta fortaleza de Queitbai, construída em 1500 depois de Cristo, mais ou menos, está exatamente em cima do lugar que estava o farol de Alexandria. Aliás, parte das pedras do farol foram utilizadas na construção da fortaleza. Agora, o restante do farol está debaixo das águas do mar Mediterrâneo. E a altura do farol era de 135 metros de altura. Era a maior construção do mundo antigo, o farol de Alexandria.
Todo o Egito tem em torno de 105 milhões de habitantes. Só a região do Cairo concentra aí praticamente 40% da população do Egito, cerca de 40 milhões de habitantes. Portanto, Alexandria, que fica aqui no delta do Nilo, é a terceira cidade maior do Egito. Só perde para o Cairo e Giza. Aqui tem cerca de 4 milhões e 500 mil habitantes, portanto, a terceira cidade do Egito. Aqui às minhas costas está a Biblioteca de Alexandria, construída aí no século III a.C. e destruída depois da invasão árabe no Egito no século VII. A invasão foi no ano 610, 620, mas a destruição dela por um incêndio foi no século VII. O mundo perdeu uma enorme quantidade de documentos de medicina, arquitetura, engenharia, tratados, e não se recuperou nunca mais, e não se sabe a importância desses documentos. Talvez o mundo hoje seria outra coisa com o que tinha aqui dentro e foi queimado. Agora, está toda fechada, não podemos entrar, não podemos filmar, mas eu já entrei lá e sei o que tem lá dentro. Não tem mais livros, são tudo computadores, onde você acessa nos computadores livros que vieram do mundo todo para compor a nova Biblioteca de Alexandria a partir dos anos 80, depois da sua construção. Você sabe que teve um rei no Egito que começou a reinar com 12 anos. Foi o faraó Tutancâmon em 1350 a.C. Mas teve um outro rei, o rei Faruque, que começou a reinar com 16 anos, mas não era faraó. E isso aconteceu em 1932. E ele reinou aqui em Alexandria, neste palácio, ao lado do mar Mediterrâneo, até 1952, quando foi deposto pelo governo do Egito, pelo Nasser. Quando entrou Nasser no poder, Nasser tirou a família real do trono e ele então deixou esse belíssimo palácio aqui de 300 quartos e foi ser exilado do Egito, foi para a Europa. Sou Carlos Caprice e hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso programa Andando pelo Egito com Carlos Caprice. Você vai ver imagens aí, como você acabou de ver agora, sobre o Cairo, as pirâmides, o Museu do Cairo, Alexandria, mas virão muito mais ainda nos programas que até o final do mês de fevereiro. Teremos ainda o cruzeiro pelo Rio Nilo, Karnak, Luxor, o Vale dos Reis, Abu Simbel, Monte Sinai, a Península do Sinai na rota bíblica ali do Êxodo de Moisés. Ou seja, teremos muitas emoções para você ainda dentro do Egito faraônico. E isto cria em você o desejo de visitar o Egito. E esta é a sua oportunidade de viajar pelas terras faraônicas do Egito com a Caprice Turismo. Nós temos dois tipos de viagem para o Egito. A primeira é aquela básica,
que faz apenas o Cairo, ou seja, sai de São Paulo, conexão na Europa, porque o Brasil não tem voo direto com o Egito. Da conexão vai para o Cairo, chega no Cairo, já tem um ônibus nosso aguardando aqueles que viajam com a Caprice, um representante, um guia, vai para o hotel. E aí nós vamos visitar o Cairo, as pirâmides, entrar dentro de uma delas, Museu do Cairo, Fortaleza Saladino, o mercado do Haner Halili, famoso mercado central do Cairo, e depois vai para a Península do Sinai, fazendo a rota bíblica do Êxodo de Moisés, parando nos mesmos pontos bíblicos de parada mencionados na Bíblia até chegar no Monte Sinai. Ou uma viagem religiosa que nós temos, ou uma viagem não religiosa que nós também temos para esse destino. São 3 noites no Cairo, uma noite no hotel ali no deserto, no Monte Sinai, uma noite às margens do Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, e depois entraremos em Israel. Esse é um formato de viagens que nós temos, ou seja, fazer apenas o Cairo, ir para o Monte Sinai e Israel. A outra viagem que nós temos para o Egito é, além de visitar o Cairo, como eu já disse, também iremos para o sul do Egito para fazer o famoso cruzeiro pelas águas do Rio Nilo. Serão 4 noites pelo sul do Egito, navegando em um navio de luxo. E é do navio, que será o seu hotel no sul do Egito, que você vai fazer a visita a Karnak, a Tebas, ao Vale dos Reis, a represa de Assuã, a Abu Simbel, a Philae, o templo de Komombo. Ou seja, você vai ficar 5 dias no sul do Egito, entre a história faraônica. Eu sempre digo uma coisa, só de você ir no belo templo de Karnak, ver aquelas 112 colunas, que cada uma delas precisa de 12 homens com os braços abertos para abraçá-la, 15 metros de altura, com as cores originais ainda de época faraônica, você vai dizer, puxa vida, só esta visita aqui em Karnak paga a viagem. E ainda terá o Vale dos Reis, onde você vai poder entrar em alguma das tumbas faraônicas ali do Vale dos Reis. Nós temos algumas datas saindo para fazer o cruzeiro e várias datas saindo para fazer somente o Cairo e depois ir para Israel. Então convido você que quer viajar pelo Egito, se você não for com a Caprice, me desculpe, você perdeu. E tem outro detalhe ainda. Se nenhuma data que nós temos de grupo para ir para o Egito dá certo com as suas férias ou com a data que você quer ir, não tem problema. Nós temos individuais também no Egito. Ou seja, eu faço toda a programação da sua viagem aqui, terrestre, aéreo, hotéis, o cruzeiro. Você vai embarcar num voo para o Egito com a nossa assistência. Ao chegar no Cairo, nosso representante vai te aguardar no aeroporto com uma plaquinha com o seu nome, vai te levar para o hotel e você vai ser inserido num grupo de brasileiros regular, né? Ou de um grupo de brasileiros e espanhóis, onde o guia vai falar em português ou portunhol ali com o grupo. E você vai viajar ao Egito normalmente como faria com um grupo. Então, se você pode ir num grupo que nós temos para o Egito, muito bem. Se você não pode ir na data que nós temos, você pode escolher a sua data de viagem, que nós temos 2 saídas por semana em individual. Quem gosta de viajar e ainda não visitou o Egito, não está completa aí a sua caderneta que você vai arriscando os lugares que você visita. Se você não foi no Egito, não está completa, não pode fechar essa cadernetinha aí de viagens, ok? Ligue para nós. Fale comigo diretamente aqui na Caprice também, se eu estiver aqui. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas e embarcar você para o Egito. Seja você morador de São Paulo, do Acre, de Manaus, ou do Rio Grande do Sul, ou de Brasília, ou do Mato Grosso, qualquer lugar do Brasil. A Caprice tem o maior know-how de viagens para o Egito. Eu, particularmente, inteirei agora 50 vezes que fui ao Egito. Ah, você não acredita? Eu tenho todos os passaportes com os vistos. Para quem não acredita, 50 vezes inteirei agora, esse ano, no Egito. Portanto, eu conheço o Egito tão bem quanto eu conheço o Brasil. Sei
do que é melhor para quem visita o Egito. Sei onde compensa ir e onde não compensa ir. Por isso que eu digo, da forma que eu conheço o Egito, eu falo para você que tem costume de viajar sozinho, comprar sua passagem e ir para um país. Ok, isso funciona em muitos lugares, só não funciona no Egito. Lá precisa de um acompanhamento. Você não consegue dirigir no trânsito do Egito, que é quase igual à Índia. Quem for lá vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Então tem que ter uma estrutura, tem que ter um acompanhamento e todo aquilo que, um respaldo que te dá assistência no Egito. Isso nós temos essa experiência de sobra. Então eu só trabalho com guias que têm muita experiência dentro do Egito, dentro da história faraônica do Egito e a história moderna também do Egito. Portanto, eu só trabalho com guias que têm a qualidade e a versatilidade de egiptólogos. Não trabalho com guia que saiu hoje da academia e vai trabalhar a partir de amanhã já como guia. Não trabalho com eles. Eu escolho a dedo os guias que vai ficar com você estes dias que você vai estar no Egito, para que você faça um curso sobre egiptologia com ele nos lugares, nos monumentos e o dia a dia ali, uma semana ou 10 dias que você vai estar no Egito. É bem acessível viajar para o Egito com a Caprice Turismo. Custo e benefício são enormes. Há empresas que não têm costumes de ir com o Egito ou que não conheçam muito bem o Egito, acaba colocando você em lugares que na internet são legais de ver, em hotéis bacana de ver pela internet, mas quando você chega lá, você fala, nossa, me enfiaram neste lugar aqui. Então eu tenho um cuidado muito grande com isso, né? E me dá vantagem, porque eu conheço o Egito. Sobre os pagamentos também, de qualquer pacote nosso, em especial falando aqui sobre o Egito, é muito fácil também. Você recebe o nosso folder, né, que já vem as formas de pagamento, mas eu posso aqui adiantar como funciona os nossos pagamentos. Até a data do seu embarque, você pode pagar aquele valor sem juro. E você pode determinar, olha, eu vou pagar só 30% até a viagem e parcelar o resto para depois no cartão de crédito, porque para depois da sua viagem é só no cartão de crédito. Antes pode ser em boleto, transferência bancária, depósito na conta, enfim, uma série de formas que pode facilitar para você. Não tem juro. E você escolhe então, olha, eu vou pagar 50% da minha viagem apenas até o embarque. Ok, 50% fazemos no seu cartão em parcelas fixas. Mas é bom que se lembre que o que ficará para depois da sua viagem terá juros. Mas juros são parcelas fixas e as parcelas não sobem. É determinado antes da sua viagem qual será o valor que você vai pagar depois. Então, por formas de pagamento, jogo de cintura que nós temos aqui, e você pode nos dizer ainda, olha, eu posso fazer dessa forma, daquela outra forma, e vamos analisar aquela forma que você precisa fazer, se é possível fazer daquela forma. Creio que assim contempla aí a grande maioria das pessoas que pode pagar à vista e outros que não podem pagar à vista. Já no individual, se você quiser viajar no individual para o Egito, ou para Israel, ou para a Turquia, qualquer outro lugar, você pode pagar o aéreo no cartão de crédito de até 5, 6 vezes, ou 8 vezes talvez, depende da companhia aérea. E o terrestre também você pode pagar em 5 ou 10 vezes aí, e não tem nenhum problema. Este é o momento de você fazer esta viagem para o Egito, as terras faraônicas do Egito. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.